Olá, queremos dar sequência às nossas aulas sobre cartas gerais e agora vamos dar uma olhada na Epístola de Tiago. O professor Michael Gorin, em suas palestras, em suas aulas, ele traz uma reflexão muito importante, muito interessante, quando ele diz o seguinte: os cristãos normalmente são conhecidos por ser aqueles que não fazem o que os outros fazem. Você já ouviu algo parecido? O cristão é aquele que não faz isso, que não faz aquilo, que não vai nesse lugar, que não vai em tal outro lugar. Pois é, ele faz essa reflexão dizendo que normalmente os cristãos são conhecidos por ser os que não fazem o que os outros fazem. Mas ele nos desafia quando ele diz que, porém, o verdadeiro cristão é aquele que faz o que ninguém mais faz. A marca verdadeira do cristão não é não fazer o que os outros fazem, mas é fazer aquilo que ninguém mais faz. No desafio de amar ao próximo, de amar a Deus e de assim viver a sua fé. Com isso, é uma verdadeira lição, uma verdadeira aula, um verdadeiro aprendizado para todos nós olhar para a Epístola de Tiago, porque ela é considerada uma epístola que nos convoca para a prática, uma carta que nos desafia para de fato viver essa fé que nós conhecemos e ter a fé muito além de um conteúdo que nós ouvimos, que se torna uma teoria, que se torna um aprendizado intelectual, mas que modifica totalmente a prática da nossa fé cristã. Olhando então agora para o livro de Tiago, para a carta de Tiago, quem é então esse autor? O nome já diz, é o próprio Tiago, e esse Tiago é o irmão do Senhor Jesus Cristo. Ele aparece em Marcos capítulo 6, versículo 3, em Gálatas capítulo 1, versículo 19, e é um líder conhecido da igreja cristã, reconhecido com uma tremenda autoridade naquela primeira igreja que nasceu em Atos dos Apóstolos. Foi ele o responsável, o coordenador, quem dirigiu o primeiro concílio da igreja, como nós temos em Atos 15, quando de fato veio a discussão, veio aquilo que seria um bem comum, uma regra comum para a igreja ao lidar com os cristãos que vinham do contexto judaico e os novos cristãos que vinham então dos gentios. E o apóstolo Tiago, escritor dessa carta, um líder da igreja, é esse quem nos escreve. Nós já percebemos sua liderança quando na própria carta de Tiago nós temos 50 verbos no imperativo, sendo que a carta contém 108 versículos. Preste atenção, 50 verbos no imperativo diante de 108 versículos. Um líder que desafia a sua igreja a agir. Ele também é reconhecido como apóstolo, e se nós olhamos o apóstolo Paulo, quando em Atos 21, 17 e 19 fala sobre seu ministério, ele prestava contas a Tiago e a outros presbíteros, um verdadeiro líder da igreja. Quando nós lemos sobre a história de Tiago, nós também percebemos que um dos seus apelidos era joelhos de camelo, que ele tinha os joelhos calejados, e segundo os escritos vão dizer, ele era conhecido assim porque ele era um homem que constantemente vivia em oração. Que riqueza para a nossa fé cristã, que aprendizado. Normalmente nós separamos, ou quem sabe vivenciamos a fé num extremo de orar demais, de ler demais e cantar demais e fazer muito pouco, ou de sermos pessoas que só pensamos na atividade, sem ter uma espiritualidade, uma devoção, um conhecimento profundo das Escrituras e da experiência de oração. Tiago vem como um homem de profunda oração, de tremendo conhecimento das Escrituras, mas um homem que nos incentiva à prática através dessa carta do Tiago. Olhando para Tiago ainda, quando foi escrito esse livro? Provavelmente perto do ano 60 depois de Cristo, na cidade de Jerusalém, quando ele pastoreava aquela igreja, uma igreja que, segundo diz os pesquisadores, também aproximadamente 30 anos foi liderada por ele. E que contexto então foi escrita essa carta? Se você olha no versículo 1, como já olhamos anteriormente, ele vai dizer que essa carta é destinada àqueles que se encontram na dispersão. Então, é uma carta para os cristãos que estão longe da sua capital, da sua terra, do seu lugar de cultuar, do seu povo Israel. Os cristãos que se encontram dispersos, esses são os que recebem a carta. Não sabemos muitos detalhes sobre o contexto que viviam, mas o conteúdo dessa carta nos ajuda a entender um pouco e ver o que essas pessoas pensavam e como viviam essa fé cristã. Alguns dos propósitos da carta de Tiago: corrigir distorções
que haviam na igreja, e uma delas sobre fé e obras, de ensinar para os cristãos que sim, nós recebemos gratuitamente essa fé. E tem um princípio importante aqui que nós podemos olhar no todo da carta de Tiago, é que normalmente as pessoas entendem que numa teoria distorcida sobre o que é fé cristã, que o cristianismo é quando nós fazemos algo para assim alcançar o amor de Deus. Mas o verdadeiro evangelho nos diz que esse amor já nos foi dado de presente, que nós não fazemos nada para ser amados por Deus. Nós não fazemos nada para sermos salvos por Deus. Isso Jesus fez na cruz. Mas aqueles que são salvos, aqueles que são amados, são desafiados a fazer alguma coisa. E é isso que Tiago tenta apresentar na sua carta, a ensinar com que os cristãos vivam de fato a sabedoria do alto na sua fé, e assim aprendam a viver essa vida cristã, fé e prática. Olhando para a carta de Tiago, nós temos uma grande diversidade de temas e de conteúdos, e eu cito aqui capítulo por capítulo como eles aparecem. No capítulo 1, ele fala sobre a importância que os cristãos devem buscar sabedoria, que os cristãos devem buscar prudência e devem buscar praticar a palavra de Deus na sua vida diária. Ele nos diz que, de fato, a vida diária do cristão deve ser uma busca constante por isso. No capítulo 2, ele vai nos dizer que a fé, ela nos conduz a boas obras, e que essas obras, então, são resultado da fé, como viemos falando. A fé nos desafia a ter uma prática diferente. O capítulo 3, um capítulo muito valioso, muito presente, é quando ele fala do cuidado que todo cristão deve ter com a língua, dizendo e trazendo no seu texto, em cada versículo, na sua reflexão, como o cuidado com a língua é importante, dizendo do grande poder que esse órgão tão pequeno tem na nossa vida, tendo a capacidade de dominar e de controlar não somente a nossa vida, mas também de ter a capacidade de destruir e de abençoar nações. Ele nos ensina no capítulo 3 de Tiago sobre esse cuidado com a língua. No capítulo 4, ele fala sobre de como essa verdadeira sabedoria, que ele cita no capítulo 1, como ela se manifesta na nossa vida. E ele vai falar sobre algumas coisas nesse capítulo da sabedoria. Ele fala sobre como deve ser a nossa oração, sobre como nós não devemos ser amigos do mundo, sobre como a humildade faz parte dos filhos de Deus, sobre como o domínio da língua é algo também que faz parte da sabedoria e como os nossos planos devem estar nas mãos de Deus. O capítulo 5 é quando ele destaca que nós não devemos colocar as nossas vidas nas riquezas terrenas, nas riquezas materiais, mas que nós devemos ter uma vida que exerça com paciência o viver a fé e o próprio viver em meio às injustiças em nosso meio. E também desafia todo cristão a participar dos momentos bons e ruins na vida do outro. Se nós olhamos o final do capítulo 5 de Tiago, é um presente para todos nós e para vivenciarmos nossa fé. Eu quero ler um trechinho de Tiago para você ver a riqueza que nós encontramos aqui. Quando ele fala nos últimos versículos, depois de ensinar sobre como devemos lidar com o dinheiro, depois de falar sobre a paciência no sofrimento e de como todo cristão deve ser paciente nos sofrimentos que enfrenta, ele encerra, e assim eu também encerro a nossa aula lendo os últimos versículos de Tiago. Ele diz assim, no capítulo 5, versículo 13: Entre vocês alguém que está sofrendo, que ele ore. Alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Entre vocês alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem com ele e o unjam com óleo, em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, ele será perdoado. Portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu seus frutos. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar de verdade, e alguém o trouxer de volta, lembrem-se disso. Quem converte um pecador do erro do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará com que muitíssimos pecados sejam perdoados. Um livro de fé e de obras, um livro de fé e de prática.
e que encerra com essa grande lição da importância da oração, da importância e do presente que Deus nos dá, a colocar pessoas na nossa vida e colocar a nossa vida na vida de pessoas, como forma de cura, como forma de perdão, como forma de viver essa fé. Nós vamos dar sequência depois, na nossa próxima aula, falando sobre mais alguns livros, mais algumas epístolas dessas cartas gerais e vamos olhar para aquilo que o apóstolo Pedro escreveu.